mulheres que guardam promessas. Hoje é o nosso primeiro dia e hoje eu quero dar boas-vindas, né, a você nesse tempo, a essa jornada, porque hoje iniciamos então algo mais, né, do que uma série. Nós vamos dar início a um despertar de Deus em nossas vidas, e essa série nasceu de uma devocional minha, pessoal, que eu estava fazendo, né, no meu momento ali de intimidade com o Senhor, e Deus me incomodou tanto que eu falei, poxa, tem mulheres na Bíblia que guardaram promessas e que viram, né, algo mudar aí ao percurso da história. Então essa é uma convocação às mulheres que mesmo, né, nos lugares que parecem que está em silêncio, por trás dos bastidores, né, elas continuam firmes. Muitas das vezes nós iremos estar escondidas, né, fisicamente, aos olhos aí, né, das pessoas. Pode ser que não estejam vendo o que nós estamos fazendo, mas o Senhor, Ele vê. Então, mulheres que guardam promessas é um mergulho, então, nas Escrituras, e dentro, né, de nós é sobre aquelas que escolheram não largar o que Deus deu a elas. Promessas que o Senhor entregou somente a elas, mesmo, né, vendo aí o decorrer do tempo passando, e sobre então as mulheres que entenderam que mesmo nos bastidores, mesmo no secreto, né, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, não é um lugar de esquecimento, mas é um lugar de preparo, né? Ao longo desses 6 encontros que nós teremos, nós vamos conhecer mulheres bíblicas que guardaram promessas em seus ventres, ou em suas mãos, ou em seus quartos secretos, né? Mulheres como Jeoseba, que nós vamos ver hoje, que protegeu, né, um futuro em silêncio. Nós vamos ver hoje 2 Reis, né? Teve Miriam, que vigiou a distância com fé, Ana, que transformou lágrimas em propósito, e tantas outras que nós veremos ao longo desse encontro de 6 dias, né? Elas nos lembrarão que o que Deus fala, o que Deus promete, Ele cumpre, né? O que Ele escolhe, mesmo que sejam aos nossos olhos, nós somos mulheres comuns, sem muita pretensão, vamos dizer assim, mas o Senhor, Ele nos dá promessas e nós devemos, né, perseverar com essas promessas divinas. Então, prepare o seu coração, porque você foi chamada não apenas para estar nesse encontro, mas também para receber e ser lembrada daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Então, você não vai apenas ouvir histórias, mas você vai reconhecer que você também é uma mulher que guarda promessas, né? Então, que cada palavra toque fundo, que cada encontro reacenda a sua fé e que ao final você esteja mais desperta. Eu confesso que eu nunca olhei para as mulheres, né, ao longo da Bíblia como essas guardadoras de promessas, e nós conhecemos histórias tão maravilhosas e reais, mas com os olhos que elas guardam promessas para o Senhor. Então hoje nós vamos ver Jeoseba, que teve a coragem de guardar no secreto. Nós veremos Miriam, que foi uma vigilante da promessa. Nós iremos ver Ana, né, que teve um clamor que gerou um propósito. Rispa, que teve a fidelidade além da dor. Abigail, que teve uma sabedoria que a preservou. Maria, que teve o útero da promessa. Então as mulheres, essas são as 6 mulheres corajosas que perseveraram com o propósito de Deus. E a base hoje do nosso estudo é 2 Reis 11, e no verso 2 diz assim: Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei que foram mortos, e o escondeu, e assim não foi morto. Então, esse é o versículo de 2 Reis 11 de 2 Reis. Encontramos essa mulher, né, quase aí esquecida pela história, mas ela grandemente foi usada por Deus. E o nome dela é Jeoseba. Então, enquanto a Bíblia fala aí que enquanto Atalha, né, que foi movida aí por uma ambição, ela tentava destruir toda a descendência real para usurpar o trono, e Jeoseba se levantou com coragem. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em 2 Reis
e vou ler um trecho dessa passagem para a gente trazer então a realidade. No verso 1, vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, a mulher hoje que nós estamos falando, que guardou essa promessa, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu dessa mulher chamada Atália, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atália reinava sobre o país. E no 7º ano enviou Joiada, e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes a ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda na casa do rei. E aí nós vamos correndo, né, o versos aí de 2 Reis 11. E aí tem toda a história dessa mulher que guardou então uma criança que depois ela veio se tornar rei. Por que se tornou rei? Segundo a vontade do Senhor, porque uma mulher ela foi corajosa e guardou essa promessa. Quem era essa promessa? Esse garoto, um bebê, mas também ele era herdeiro, né, da promessa aí que veio da descendência de Davi, do elo da aliança que Deus havia feito com Davi. Então, quanto o mal ali, né, as forças inimigas, elas tentavam apagar o plano de Deus, uma mulher que foi sensível à direção divina, ela se tornou instrumento dessa preservação e esperança. Então, Joseba, ela não apenas protegeu uma criança, ela protegeu o propósito de Deus para uma geração. Então, nós mulheres, quantas vezes nós sentimos que a nossa obediência não tá valendo de nada? Então, ali por 6 anos, essa mulher guardou essa criança. Pode ser que ela teve esse pensamento, né? A Atália tá lá governando, fazendo mal em uma nação. Por que será que o Senhor me levou a esconder essa criança? E muitas das vezes, essa nossa obediência, né, leva um tempo pra gente ver a promessa se concretizando. E pode ser que por alguns minutos aí a gente pense: poxa, Senhor, eu obedeci, eu fiz o que o Senhor fez e nada está acontecendo. Por quê? Muitas das vezes os nossos atos que são escondidos, que estão dentro aí de bastidores, de lutas diárias, pode ser que nós não vemos, né, fazendo nenhuma diferença. Mas assim como essa mulher, Joseba, você pode sim estar guardando algo precioso do Senhor. Então hoje, olhe para as coisas que o Senhor tem te dado, para as promessas que Ele tem feito com esses olhos. De repente os seus filhos, né, o seu lar, o seu chamado, a sua fé. Então, em meio ao caos e de repente à escuridão das nossas circunstâncias, mulheres como eu e como você pode conhecer uma realidade diferente, né? Que nós vamos conhecer então a voz de Deus que nos levantará para preservar o que é eterno. E a palavra que eu quero deixar para vocês é exatamente essas. Em todo tempo, nós somos chamadas a nos posicionar, a obedecer, mesmo que pareça algo muito comum, né? Muito corriqueiro do dia a dia. Ou pode ser algo que você pense: poxa, eu vou ter que levar isso para o secreto, eu vou ter que guardar esse segredo. E sim, pode ser sim, ali no seu secreto, no cuidado com a sua família, né? De repente numa intercessão que o Senhor te levante para fazer. Ou decisões difíceis como essa de esconder uma criança, manter uma criança em segredo. Algo que ninguém está vendo, né? Pode ser que o Senhor não vai te pedir para você guardar uma criança em segredo, mas pode ser que o Senhor vai pedir para você guardar um segredo, algo que no momento certo Ele quer que se revele. Então, quando existem coisas que nós precisamos manter em segredo, manter no secreto, não é que nós somos egoístas de repente, é que o Senhor, Ele tem o tempo certo para trazer isso, né, à tona. Pode ser que aquela mulher ali, quando viu a Atália governando de uma maneira que não agrada ao Senhor, ela deve ter pensado:
mas o Senhor pediu para eu recolher esse menino. Agora ele está aqui crescendo. Quando vai ser o tempo? É no tempo do Senhor. Então o Senhor, o nosso Deus, ele honra essas mulheres que protegem e que zelam pelo propósito que ele põe nas nossas mãos, pelas promessas desses segredos, né, que o Senhor ele coloca para nós guardarmos. Então, cada uma dessas mulheres que nós veremos ao longo desses 6 dias são mulheres que, em comum, obedeceram de uma forma, muitas das vezes, dolorida, ou correndo até alguns riscos, né, aos olhos inimigos, mas que o Senhor, ele sempre é fiel, a fidelidade dele sempre alcança a vida dessas mulheres, e assim eu tenho certeza que tem sido conosco. Mas de repente o Senhor, ele tá falando algo aí no seu coração, algo que você já está guardando em segredo, alguma promessa que ele está te pedindo para guardar em obediência, e de repente você não está vendo sentido. Mas hoje eu te encorajo a prestar atenção, a ter sabedoria e a ser, né, como essa mulher. Ao mesmo tempo, ela despertou para guardar esse menino e ela foi cautelosa para manter ele em silêncio. Então, é muito importante que nós estejamos sensíveis, né, à voz de Deus, com coragem para perseverar nesse plano divino, mesmo quando as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo quando as coisas ao nosso redor nos trazem ameaça e nós queremos dar uma força para Deus, não é mesmo? Nós temos às vezes esse costume, nós queremos dar um jeitinho de ajudar ao Senhor, mas Ele te lembra hoje que o que você guarda em segredo, aquela promessa que Ele tem te pedido para segurar e esperar o tempo certo, ela pode ser a chave para que seja cumprido, então, uma promessa na sua vida, na sua família, no seu ministério. Eu não sei o que o Senhor vai pedir para você. Então a pergunta para você refletir hoje é: o que Deus te confiou para proteger ou perseverar? Você tem se posicionado com coragem diante dos ataques, né, contra o propósito de Deus na sua casa ou na sua geração? Como tem sido para você, então, guardar essa promessa? Como tem sido para você manter, muitas das vezes, no silêncio, escondido, algo que o Senhor te pediu e que muitas vezes nós, mulheres, principalmente, né, temos um pouco de ansiedade, queremos as coisas que aconteçam muito rápido, mas de repente o Senhor, ele está pedindo para você: aguarde mais um pouquinho, espere que no meu tempo eu vou revelar e fazer toda a promessa ser cumprida. Amém? Estava escondido dentro do coração de vocês, ou até mesmo que já tivesse perdido um pouco a fé, perdido um pouco a esperança. Eu confesso que desta forma que o Senhor trouxe essa mulher, eu nunca tinha prestado, né, a atenção com esses olhos, com esse coração. E mulheres que guardam as promessas do Senhor, elas têm algo assim muito diferenciado, né? Precisa ser perseverante. Exatamente, tudo é gerado no secreto, né? As promessas do Senhor, elas têm um tempo para elas serem reveladas às outras pessoas. E enquanto Ele nos pede para guardar, é porque Ele está zelando por aquilo. O que Deus te confiou para proteger ou perseverar? Você tem se posicionado, então, com coragem, né, diante dos ataques contra o que tem sofrido por conta de você estar guardando um propósito, né, de Deus na sua casa, na sua vida? De repente, claro que não é uma criança que você está guardando, mas é uma promessa. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você.